Anaïs Gordon. A senhorita Anaïs Gordon era muito jovem e notável pela doçura do caráter e de eminentes qualidades morais que a distinguiam, tendo falecido em novembro de 1860. Pertencia a uma família de mineiros dos arredores de Saint-Étienne, circunstância que torna interessante sua posição espiritual. A pedido de seu pai e de seu marido, ela foi evocada, e felizes eles se julgariam se obtivessem uma comunicação. A resposta dela foi que ela também estava feliz em poder dar aquela comunicação. A pergunta que se seguiu foi: por que tão cedo vos furtastes aos carinhos da família? Ela respondeu: porque terminou as provas terrenas. Pediu então se ela podia ver algumas vezes os seus parentes. Sim, ela estava sempre ao lado deles. E era feliz como espírito? Sim, sou feliz. Amo e espero. Os céus não me infundem temor, e cheio de confiança aguardo que asas brancas me alcem até eles. E o que entendeis por asas brancas? Tornar-me espírito puro, resplandecer como os mensageiros celestes que me ofuscam. Nota: as asas dos anjos, arcanjos, serafins, que não passam de espíritos puros, são evidentemente apenas um atributo pelos homens imaginado para dar ideia da rapidez com que se transportam, visto como a sua natureza etérea os dispensa de qualquer amparo para fender os espaços. Contudo, eles podem aparecer aos homens com tal acessório para lhes corresponderem ao pensamento, assim como os espíritos se revestem da aparência terrestre a fim de se fazerem cognoscíveis. Podem os vossos parentes fazer algo em vosso favor? Podem, caros irmãos, não mais me entristecendo com as suas lamentações, pois sabem que não estou perdida de todo para eles. Desejo que a recordação de meu ser lhes seja suave e doce. Passei qual flor sobre a terra, e nada de pesaroso deve subsistir dessa passagem. Em vista do grau de maturidade do espírito, perguntou-se: como pode ser tão poética a vossa linguagem e tão pouco em harmonia com a posição que tivestes na terra? É que a minha alma é quem fala. Sim, eu tinha conhecimentos adquiridos, e Deus permite muitas vezes que espíritos delicados encarnem entre os homens mais rústicos para fazer-lhes pressentir as delicadezas ao seu alcance que compreenderão mais tarde. Nota: sem esta explicação tão lógica, consentânea com a solicitude de Deus para com as criaturas, dificilmente se compreenderia o que à primeira vista parecerá anomalia. De fato, que pode haver de mais belo, poético e gracioso que a linguagem desta jovem educada entre rudes operários? Dá-se o contrário muitas vezes. Espíritos inferiores encarnam entre os mais adiantados homens, porém com o fito oposto. É visando o seu próprio adiantamento que Deus os põe em contato com um meio esclarecido e às vezes também como instrumento de provação desse mundo. Que outra filosofia pode resolver tais problemas? Maurice Gontran. Maurice Gontran era filho único e faleceu aos 18 anos de uma afecção pulmonar. Inteligência rara, razão precoce, grande amor ao estudo, caráter doce, terno e simpático, possuía todas as qualidades que fazem prever brilhante futuro.
Com grande êxito, terminara muito cedo os primeiros estudos, matriculando-se em seguida na Escola Politécnica. A sua morte acarretou aos parentes uma dessas dores que deixam traços profundos e muitíssimo dolorosos, pois que, tendo sido sempre de natureza delicada, lhe atribuíam o fim prematuro ao trabalho de estudos a que o instigaram. Exprobrando-se então, diziam: de que lhe serve agora tudo o que aprendeu? Melhor fora ficasse ignorante, pois a ciência não lhe era necessária para viver, e assim estaria sem dúvida entre nós, seria o consolo da nossa velhice. Mas se o conhecessem o Espiritismo, raciocinariam de outra forma, nele encontrando contudo a verdadeira consolação. O ditado seguinte foi dado pelo rapaz a um dos seus amigos meses após a sua morte. Meu caro Maurício, a terna afeição que votáveis a vossos pais traz-me a convicção de que desejais reconfortar-lhes o ânimo se estiverdes ao vosso alcance fazê-lo. O pesar, direi mesmo desespero que o vosso passamento lhes trouxe, altera-lhes visivelmente a saúde, levando-os a desgostarem-se da vida. Por isso, algumas palavras de consolo poderão certamente fazer renascer-lhes a esperança. Meu amigo, esperava com impaciência esta ocasião que ora me facultais de comunicar-me. A dor de meus pais aflige-me, porém ela se acalmará quando tiverem a certeza de que não estou perdido para eles. Aproximai-vos deles a fim de os convencerem desta verdade, o que certamente conseguireis. Era preciso este acontecimento para insinuar-lhes uma crença que lhes trará felicidade, impedindo-os de murmurar contra os decretos da providência. Sabeis que meu pai era muito cético a respeito da vida futura. Deus concedeu-lhe este desgosto para arrancá-lo do seu erro. Aqui nos reencontraremos neste mundo onde não se conhecem desgostos da vida e no qual os precedi. Afirmai-lhes categoricamente que a aventura de tornarem a vir-me ser-lhes-á recusada como castigo à falta de confiança na bondade de Deus. Interdita-me seria mesmo a comunicação com eles durante o tempo da sua permanência na terra. O desespero é uma rebeldia à vontade do Onipotente, sempre punindo com o prolongamento da causa que o produziu, até que haja completa submissão. O desespero é verdadeiro suicídio por minar as forças corpóreas a quem abrevia os seus dias no intuito de escapar mais cedo aos travos da dor. Faz jus às mais cruéis decepções. Deve-se, ao contrário, avigorar o corpo a fim de suportar mais facilmente o peso das provações. Meus queridos e bondosos pais, é a vós que neste momento me dirijo. Desde que deixei o despojo mortal, jamais deixei de estar ao vosso lado. Aí estou muito mais vezes mesmo que quando na terra. Consolai-vos, pois, porque eu não estou morto, ou antes, estou mais vivo que vós. Apenas o corpo morreu, mas o espírito, este vive sempre. Ele é, ao demais, livre, feliz, isento de moléstias, de enfermidades e de dores. E em vez de vos afligirdes, regozijai-vos por saber que estou ao abrigo de cuidados e apreensões, em lugar onde o coração se satura de alegria puríssima, sem a sombra de um desgosto. Meus bons amigos, não deploreis os que morrem precocemente,
porque isto é uma graça que Deus lhes concede, poupando-os às tribulações da vida terrena. A minha existência aí não devia prolongar-se por muito tempo desta vez, visto ter adquirido o necessário para preencher no espaço uma missão mais elevada. Se tivesse mais tempo, não imaginais a que perigos e seduções iria expor-me. E podereis acaso julgar da minha fortaleza para não sucumbir nessa luta que importaria atraso de alguns séculos? Por que, pois, lastimar o que me é vantajoso? Neste caso, uma dor inconsolável acusaria a descrença, só legitimável pela ideia do nada. Os que assim descreem, esses é que são dignos de lástima, pois para eles não pode haver consolação possível. Os entes caros figuram-se-lhes irremediavelmente perdidos, porque a tumba lhes leva à última esperança. Diga-nos então, a vossa morte foi dolorosa? Não, meu amigo. Apenas sofri antes da morte os efeitos da moléstia. Porém, esse sofrimento diminuía à proporção que o último instante se aproximava. Depois, um dia, adormeci sem pensar na morte. E tive então um sonho delicioso. Sonhei que estava curado, que não mais sofria, e respirava a longos haustos prazerosamente um ar embalsamado e puro. Transportava-me através do espaço uma força desconhecida. Brilhante luz resplandecia em torno, mas sem cansar minha vista. Vi meu avô, não mais esquálido, alquebrado, porém com aspecto juvenil e loução. E ele estendia-me os braços, estreitando-me efusivamente ao coração. Uma multidão de outras pessoas, de risonhos semblantes, o acompanhavam, acolhendo-me todos com benevolência e doçura. Pareciam-me reconhecê-los e, venturoso por tornar a vê-los, trocávamos felicitações e testemunhos de amizade. Pois bem, o que eu supunha ser um sonho era realidade, porque de tal sonho não devia despertar na terra. É que acordara no mundo espiritual. E a vossa moléstia não se originou da grande assiduidade no estudo? Oh não, meus amigos, desenganai-vos. Contado estava o tempo que eu deveria passar na terra, e coisa alguma poderia ali reter-me. Sabia o meu espírito nos momentos de desprendimento e considerava-me feliz com a ideia da próxima libertação. Mas o tempo que aí passei não foi sem proveito, e hoje me felicito de o não ter perdido. Os sérios estudos feitos fortificaram minha alma, aumentando-lhes os conhecimentos. E se em virtude da minha curta existência não pude dar-lhes aplicação, nem por isso deixarei de o fazer mais tarde e com maior utilidade. Adeus, meu caro amigo. Eu parto para junto de meus pais, a fim de predispô-los ao recebimento desta comunicação. Meu nome foi Maurice.